Olá, tudo bom com vocês, meus queridos? Hoje a gente vai mudar um pouquinho a nossa metodologia aí de aula, em detrimento de algumas falhas técnicas aí que está acontecendo, mas eu estou tirando esse tempo aqui para substituir a nossa aula de hoje online lá, para essa aula aqui gravada, tá? Então, nessa primeira aula, como a gente já vem falando e na nossa última conversa, essa disciplina nossa, a gente vai poder trabalhar muito sobre essa evolução dos aspectos comportamentais do que se refere muito a essa área profissional da administração, do que se envolve todo esse processo de gestão das empresas, os processos, as formas de trabalho, né? O que esse processo da transformação digital vai impactar diretamente sobre um ponto de vista das empresas, principalmente no que tange a gestão realmente dessas empresas, qual é o comportamento desses novos gestores, né, diante desses processos de trabalho que estão mudando. Então, para a gente poder abrir a nossa aula de hoje, eu trouxe uma discussão aqui para a gente poder ter uma reflexão sobre o que se refere a esse pensamento administrativo, né? Pensamento administrativo é a gente poder entender que assim como as coisas mudam, as coisas têm as suas mudanças comportamentais, têm as suas transformações, as gerações mudam, o mercado também sofre influência. E de um ponto geral, o que a gente tem percebido e a gente vai perceber ainda mais com o advento desse cenário de pandemia e pós-pandemia, né, vai acontecer mais e mais mudanças ainda. Não tem para onde correr, né? A gente está, o mundo já vinha mudando, né? O mundo está mudado, o mundo está mudando e ele ainda vai continuar mudando. A pergunta é, o que eu vou fazer, como me devo posicionar diante desses aspectos de mudança enquanto profissional da administração, enquanto um gestor de negócio? Essa é a grande lacuna, essa é o ponto de interrogação que a gente vem tendo, né? Eu muito mais aí nas minhas consultorias, a gente vem vendo o grande receio do empresário, o medo do empresário dele e ele não ter para onde, né? É, a falta de informação que esse empresário tem, a falta de estrutura que ele tem, mediante de como se posicionar e de como ter essa tratativa diante desse novo cenário, que para ele é um cenário extremamente conturbado e principalmente incerto, né? Ele é muito mais incerto do que conturbado para o meio empresarial. Por que que ele é muito mais incerto do que conturbado? Ele é muito mais incerto porque vai refletir nas, é, é, nas grandes limitações que ele tinha e ele nunca pontuou. Que a empresa dele sempre teve, que os processos dele de trabalho sempre tiveram e ele nunca pontuou. Ou seja, os empresários eles estão totalmente num ponto de cruzilhada porque eles não se prepararam para isso. Ou seja, eles vinham com um processo de transformação, o mercado vinha mudando, o consumidor vem mudando, só que as empresas não decidiram mudar. As empresas têm dificuldade de acompanhar essas tendências novas de mercado, esses processos da imersão tecnológica, o posicionamento de um novo cenário mais competitivo, né? Esse conceito de competitividade mudou e ele vai mudar ainda mais, né? O aspecto da transformação digital, o que é realmente transformação digital? Transformação digital a gente vai estudar um pouco, muito sobre ela também, mas assim, eu gostaria de trazer para vocês só para poder exemplificar isso. Transformação digital não tem nada a ver com o aspecto tecnológico somente, mas principalmente com o aspecto de estratégias, de comportamento competitivo. Esse conceito de competitividade dentro daquilo que se refere a essa imersão tecnológica pós-pandemia, essa era digital que nós estamos vivendo e vamos viver, essa era tecnológica, a era da inovação tecnológica, ela tem muito mais a falar sobre qual que é um novo modelo de negócio que vai surgir, como que eu vou ter que me adaptar, né? E sem dúvida, a gente vai precisar ressignificar o nosso comportamento de dentro para fora, né? Ou seja, a gente fala muito sobre mercado, porque o mercado vai mudar muito sobre pós-pandemia. Não, mas acima de tudo, nós precisamos entender, como gestores de negócio, que quando eu falo sobre o aspecto administrativo, quando eu falo sobre o aspecto estratégico, operacional e tático de uma empresa, eu preciso, antes de ver essas mudanças do mercado, eu preciso olhar para dentro da minha empresa. E é nesse ponto que entra esse processo da transformação, né? É nesse que é a grande lacuna e o grande desafio para que a gente possa enfrentar.
É fato, né, gente? De uma hora para outra, né, grande parte dos nossos colaboradores das empresas, né, de todo o mundo, nós somos obrigados a trabalhar no home office. Né? De um dia para outro, de uma semana para outra, teve aquela turbulência danada e a gente se viu de uma mudança, de uma ruptura dentro de um processo de trabalho tremendo, né? Com essas medidas que a quarentena teve, e houve, né, de certo, um impacto no meio ambiente organizacional. E foi imediato, né? Ou seja, a gente foi impactado, teve uma ruptura. Eu vinha dentro daquela sazonalidade, dentro daquela rotina, e de repente eu me vi mudando da água para o vinho e ter que ir trabalhar, manter toda a minha regularidade, mudar o meu comportamento, mudar a minha rotina e principalmente a minha inteligência emocional foi abalada, foi impactada, né? Ela foi imediata, né? E a gente se deve essa alteração, provavelmente, né, ela é apenas o começo de diversas mudanças que virão pela frente nos processos e principalmente na cultura organizacional. A gente vai ter desafios para as empresas e para os funcionários de variados níveis hierárquicos, gente. Quando a gente fala, não vai ter só uma mudança estrutural, mas principalmente uma mudança de pensamento, sabe? De uma mudança de visão de mundo, né? Será que a missão que eu tinha como empresa, será que ela prevalece hoje ainda? Será que é esse tipo de negócio, que é esse tipo de comportamento que eu, como gestor de negócios, quero ainda continuar levando para esse mundo? Será que eu estou deixando algum legado enquanto gestão? Será que a minha marca, o meu produto, o meu serviço está fazendo a diferença na vida das pessoas? Será que ele vai continuar fazendo a vida das pessoas? Em todos os aspectos, gente, uma coisa é certa. Esses impactos do surto do coronavírus são incalculáveis. Mas, no entanto, uma coisa eu digo para vocês. É certo que isso alterou totalmente a dinâmica do trabalho. Nós cobramos novos hábitos nas cooperações, na forma de cooperar, nas organizações e, principalmente, nós vamos cobrar mais hábitos do modelo de gestão, porque ele precisa ser diferenciado, ele precisa mudar, ele não pode ser mais o mesmo, ele não pode ser mais aquele feijão com arroz que as empresas vinham trabalhando, sabe? Eu entrego um produto e pronto, eu entrego um serviço e pronto. E aí, na maioria das vezes, eu entrego um serviço de qualidade como se isso fosse diferencial. Nós já discutimos isso por várias e várias vezes ao decorrer do curso de vocês. Qualidade não é diferencial competitivo. Qualidade é obrigação organizacional de uma empresa. Assim como as pessoas falam que são honestas, honestas não é diferencial. Ser honesto é obrigação. Falar a verdade é obrigação. Isso é conduta moral, isso é conduta ética. E isso se reflete para o comportamento das empresas no que se refere à administração. Nós não podemos mais ter discursos banais, né, como assim, discursos pontuais das organizações diante de uma sociedade que mudou, diante de uma sociedade extremamente transformada. Porque nós mudamos. A pandemia nos mudou, né? Talvez a gente só vai ter uma noção dessa mudança, né, assim, mais para frente. Mas nós mudamos, você pode ter certeza que nós mudamos a nossa forma de agir, nossa forma de pensar, a nossa forma de nos conectar com as pessoas, a nossa forma de nos relacionar com os outros, a nossa forma de ouvir, a nossa forma de falar, a nossa forma de entregar e de receber. Tudo isso mudou em nós. Sabe? As empresas que eram receosas a esse trabalho remoto, né, elas se viram obrigadas a adotar essa solução. E ela se tem mostrado eficiente ou talvez melhor para o momento. Olha que louco isso. Antes eu trabalhava dentro do sentido físico, eu tinha uma equipe à minha disposição, eu tinha um monte de coisa para fazer, mas parece que as coisas não giravam. Né? Tem pesquisas hoje que vêm pontuar que depois do início da pandemia, com esse formato remoto, as empresas estão tendo mais produtividade, com isso está tendo mais lucratividade e resultado. Ou seja, porque eu trabalho muito mais focado, eu não desperdiço e eu consigo canalizar energia, eu consigo canalizar o processo de gestão direcionado, sabe? Ou seja, eu começo a ver de fato o meu processo naquilo que é relevante para a minha empresa. Antes, quando eu estava no ambiente aberto, naquele ambiente sem ser remoto, eu desperdiçava muito tempo.
eu desperdiçava muita energia. E isso é fato. É claro que há perdas, muitas perdas, o fato da gente não estar mais trabalhando junto, ou esse modelo vai mudar. Mas quando a gente olha sobre o cunho da administração, e esse é o objetivo dessa disciplina, a evolução desse pensamento, nós precisamos entender, né, que a gente está colhendo mais resultados diante disso. Resultados do que se refere ao processo de gestão organizacional, do que do que se refere ao processo de uma gestão mais centralizada, mais organizada. E é nesse sentido que os executivos, né, eles vêm explicando para a gente aí que manter esses profissionais à distância exige da gente, né, exige das empresas a adoção de um modelo descentralizado, com foco em performance, em entregar, e não apenas no controle das 8 horas diárias trabalhadas. Era isso que acontecia. A gente ficava muito preso somente às 8 horas, de cumprir, né? Chegava lá, batia ponto às 8 horas, chegava às 6, batia ponto. Ou seja, era uma gestão totalmente focada naquilo. Com esse novo modelo da administração sobre o processo de gestão, a gente descentraliza, a gente tem essa ruptura, a gente fica mais focado, a gente fica mais concentrado e a gente preza mais na performance, porque a gente precisa ter melhor performance. Nós precisamos ser mais produtivos. Tá? O tempo ele começa a ter um significado diferente. Enquanto eu tenho o tempo no sentido cronológico, naquela forma de administrar, hoje eu tenho o tempo sob a base de quê? De qualidade, de compromisso, de performance, de entrega, de excelência na minha gestão. Então eu preciso dizer isso muito claro para vocês. E outra coisa, em consequência, né, assim disso tudo, as lideranças, elas precisam desenvolver uma comunicação mais apurada, com maior transparência na passagem das informações e os alinhamentos com seus times, que agora eles estão descentralizados, eles estão em pontos distintos, cada um está num ponto, cada um está num lugar. Eles não estão mais concentrados junto ali naquela gestão centralizada, todo mundo está ali. Ó, vamos reunir agora, e ali está todo mundo presente. Então, essa comunicação ela precisa ser mais eficiente. Essa entrega, essa performance, né, essa transparência na comunicação e na informação, ela precisa ser com mais eficiência. Porque senão, ou seja, cada um está num ponto distinto, cada um está trabalhando de uma forma, cada um está remoto, é complicado de você gerenciar isso. Então, o fator comunicação, ele é importante nesse processo de gestão. A gestão remota, ela precisa ser assertiva. O que é isso? Ser uma comunicação bem assertiva. Significa que eu preciso garantir a entrega na qualidade e nos prazos pré-estabelecidos para os meus clientes e tanto também para mim como empresa, né? Ou seja, não é porque eu estou trabalhando em casa que eu vou assim, deixar a vida me levar, não. Não, eu preciso ter mais comprometimento, eu preciso ser mais assertivo. A gestão precisa acertar mais. E para ela acertar mais, ela precisa dos processos mais organizados. Ela precisa trabalhar com mais eficiência. Ela precisa garantir essa eficiência no ato de dar e de receber. Porque os prazos, gente, vão continuar. O mercado continua. Vai continuar o consumo, mas vai mudar a forma das pessoas nos consumirem. Vai mudar as pessoas de nos verem. Aquela empresa que antes me percebia como uma grande marca, que era assim, que eu era eficiente nos meus processos de trabalho, que eu era eficiente como posicionamento de marca, que eu era eficiente nas minhas ações de responsabilidade social. Essa mesma pessoa que tinha esse pensamento, ela mudou também esse pensamento. Ou ela pode ter mudado por uma forma negativa, ou ela pode ter mudado por uma forma que ela vai cobrar mais de nós. A pergunta e o medo desse empresário é: será que eu estou preparado para entregar mais ainda do que? Porque com a transformação digital, com essa imersão digital que a gente vive, nós vamos ter condições de entregar mais. Porque nós temos várias ferramentas à nossa disposição no meio tecnológico para entregar mais. Nós vamos ter assim, mais canais de comunicação para partilhar os nossos clientes, né, a tomada de decisão, né? Modelos tradicionais de gestão, eles estão sendo questionados, gente. Até porque não se mostram mais eficientes nesse primeiro momento assim, de quarentena, como se foi nesse primeiro ano, que exigiu grandes respostas rápidas, colaboração, cocriação e, sobretudo, decisão compartilhada e descentralizada.
Nós estamos aí, vamos completar um ano de pandemia. E fica claro que esse modelo de gestão, né, assim, tradicional, a qual o nosso país vinha vivendo, ele não funciona, ele não é eficiente, ele nunca foi eficiente. Ele enganava a gente, estava enganando o mercado, estava enganando o consumidor. Ele estava mascarando todo esse processo. Porque só foi vir a onda da pandemia, vinha esse boom da tecnologia, vinha esse boom das informações, né? Vinha esse boom de toda essa transformação social para colocar em xeque, para mostrar às claras as grandes deficiências e as grandes lacunas que as empresas tinham na sua área de gestão. E aí fica a grande pergunta para você, como administrador que são vocês. Vocês estão aí há pouco mais de 2 meses, 3 meses para se tornarem administradores, gestores de negócio de fato. Será que eu estou pronto realmente para enfrentar esse novo cenário? O que eu preciso ressignificar para eu fazer parte dessa nova postura organizacional do que a gestão ela vai me pedir? Então comecem a refletir isso. Fazer um curso não é garantido, até porque tudo aquilo que foi dito ao decorrer desses 4 anos, ele está passando por um processo de ressignificação. Nós já falamos sobre isso. Porque se o nosso comportamento do mundo está mudando, e o que é o comportamento? São as pessoas. Se as pessoas estão mudando, aqueles velhos conceitos que a gente entendia, que a gente acreditava, que a gente tinha convicção, eles vão passar por um processo de ressignificação. E é claro que aquilo tudo que a gente aprende, que a gente aprendeu e que a gente tinha isso como máxima, ele está passando por um processo de ressignificação. Porque ele foi mostrado às claras para a gente muitas deficiências. Tem muitas lacunas para serem preenchidas. E um dos pontos que devem ser analisados nesse contexto é a real necessidade de todos os colaboradores, independente da área de atuação, de trabalharem dentro das empresas. Isso quer dizer o quê? Quanto o custo fixo ele poderia ser reduzido com a entrega de andares ou de prédios aí, se eu vier adotar o home office. As organizações mais estratégicas, elas têm líderes capazes de delegar e fazer respectivos follow-ups. O que são follow-ups? São estratégias de trabalho, empoderando cada vez mais os seus colaboradores nessa tratativa do problema. Isso é um modelo, gente, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês. Esse modelo remoto ele veio para ficar. Nós estamos tendo uma inversão de valor na gestão. Aquilo que a gente tinha, aquelas grandes corporações, aqueles grandes escritórios, né, com muitos computadores, aquela estrutura física gigantesca, aquele custo fixo alto, ele vai mudar. O modelo remoto veio para ficar. O modelo, esse comportamento de trabalho mudou. O home office ele veio para ser uma nova, não é mais tendência, é uma realidade dentro da gestão. Então nós precisamos nos adaptar a essa nova realidade o mais rápido possível. Porque quando eu olho como empresa, eu estou diminuindo muito o meu custo fixo, mas eu posso devolver isso para o meu colaborador em termos de ganhos maiores. Eu posso dar para ele maior qualidade de vida. Eu posso aumentar a remuneração dele. Eu posso colocar ele para trabalhar sob cima de resultados, sobre metas mais organizadas. Eu posso prover para ele condições de trabalho melhores. Automaticamente vai diminuir os custos deles também. Porque todo trabalhador também tem custo fixo. Às vezes ele tem que pegar 2, 3 anos para ir para o trabalho. E ele gasta um tempo terrível. Então ele gasta tempo, ele gasta dinheiro, ele tem um gasto com combustível, tem uma série de fatores. Tem a questão da alimentação, que é um dos fatores bem caros também do ambiente de trabalho, né? Quando você está dentro desse ambiente convencional. Então hoje assim, comer fora é muito caro. Então o fato de você estar dentro do seu ambiente, home office, você já consegue reduzir esse custo. Então tem uma série de fatores que as empresas, que o processo de gestão ele veio para identificar. Isso não vai mudar, gente. Isso não vai mudar. Tá? Nós precisamos entender, para a gente finalizar isso aqui, né, é que as corporações, as organizações que
elas possuem práticas de gestão mais modernas, ações mais diferenciadas, além de ideias e soluções, né? Abertura para adotar modelos mais inteligentes, são essas organizações que deram as respostas mais ágeis nesse momento. E o que a gente vê? Quais as empresas que mais cresceram e mais lucraram dentro da pandemia? São as empresas de tecnologia. Porque elas já estavam dentro desse escopo estrutural. O modelo de negócio dessas empresas de tecnologia é um modelo totalmente fluido. Ele é um modelo totalmente inteligente. É de business, né? De smart business, ou seja, dos negócios inteligentes. Já nasceram dentro dessa plataforma. É por isso que eles deram respostas rápidas. É por isso que você pega uma Amazon, você pega um Google, você pega um Facebook, você pega uma Apple, né? Você pega uma Microsoft, elas quadriplicaram as suas receitas. Dentro de um ano, elas tiveram um aumento de mais de 40% no ganho delas, como já tivesse há mais de 10 décadas, jamais tinham lucrado com isso. Por quê? Porque para elas, esse momento de transformação já é comum. Elas já viviam dentro dessa era da informação, elas já viviam dentro dessa era da transformação digital, elas já viviam dentro dessa era comportamental diferente do consumidor. Quem sofreu muito com esse impacto somos nós, que insiste ainda em trabalhar nesse velho modelo convencional. E é aí, nesse ponto, que entra esse papel importante do novo profissional de gestão, que são vocês. Sabe? Além das qualidades, além das ferramentas de trabalho que vocês têm, além das habilidades e das competências, você precisa mais. Você precisa de uma mudança imediata da visão estratégica de vocês para atuar nesse mercado, para gerir pessoas, para gerir novos processos. Sabe, gente? A gente precisa se muito disso. Essa perspectiva, né, é de que com a Covid-19 mude os negócios e a sociedade de maneira muito importante e positivamente. Tá? Após esse atual momento, né, conturbado, né, essas urgências passarem, as empresas devem considerar o que muda e o que aprenderam para que possam refletir sobre essas transformações e seus planos para os próximos anos. O momento não é mudar radicalmente. O momento agora da administração é refletir e tirar os aprendizados. É fazer uma análise daquilo que foi positivo, daquilo que foi negativo, daquilo que pode ser melhorado. E ressignificar. Esse é o propósito da gestão e da administração neste momento. Esse é o papel do administrador, desse novo normal administrador. É ressignificar o processo de gestão dentro das empresas. Porque vai passar muito por vocês, gente. A profissão de vocês nunca esteve tão em voga, tão em alta como está tendo a partir desses 12 meses para cá. E ela vai crescer muito, porque vocês passam a ser estratégicos para qualquer ambiente de negócio. É de urgência. Tem empresas hoje aí que sabe aquele copo que está cheio? Tem empresa que está transbordando. Ela está respirando com o narizinho assim de fora, mas ela está quase. E é nesse momento que deixa de lado o imediatismo, o antiprofissionalismo que a gente sempre adotou as coisas, o jeitinho brasileiro, e passa a encarar de fato o que é gestão estratégica dentro da administração. Então, na aula de hoje, eu estava querendo deixar essa primeira nossa reflexão. Ao decorrer do nosso semestre, a gente vai ver muito sobre essas mudanças. A gente vai falar muito sobre transformação digital. O que ela tem a ver com o processo da gestão, que tem tudo. A gente vai estudar muito sobre esse processo da transformação digital. Quais são os impactos que ela tem na sociedade, quais são os impactos que ela tem diretamente nos negócios. Qual é o meu papel como administrador diante dessa transformação social, ética, moral, cultural? Tudo isso faz parte da transformação digital. Tá? Então, eu conto com vocês, a gente vai estar presente na próxima aula. Tá? Mais uma vez, obrigado.
sim, eu tive que mudar essa forma de hoje, mas eu não queria deixar de dar aula, tá? Então, até por umas questões aí de mais tarde eu não poder conseguir estar com vocês lá na sala de aula, né? Então, eu tô aqui antecipando essa aula, estou gravando essa aula aqui para que ela fique à disposição, que seria a aula de hoje. Então, eu só estou gravando ela, já deixar gravada para vocês aqui, para que vocês possam ter ciência e para a gente dar sequência no nosso semestre aí, tá? Um beijo no coração, fiquem com Deus. Qualquer dúvida sobre essa aula, qualquer dúvida, vamos comentar aqui no nosso grupo, tá? Vamos debater. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso aqui, professor, gostei muito daquilo que o senhor falou sobre aquele tal, o que que isso quer dizer, tal. Então, se quiser, pode me mandar. E aí, na próxima aula da semana que vem, a gente está junto lá, se Deus quiser. Beijo no coração. Tchau, tchau. Viu, gente?